paz de Jesus, queridos irmãos e irmãs, eu me chamo Daiana e nesse tempo sirvo ao Senhor na coordenação nacional do Ministério de Formação da RCC Brasil. Sou casada, sou mãe de 4 filhos, participo do grupo de oração Monte Tabor na paróquia São Cristóvão, aqui em Chapecó, no estado de Santa Catarina. É uma alegria estarmos juntos nesse encontro estadual para servos, para a liderança do estado de Goiás. Vamos partilhar um pouco mais sobre o nosso ministério. E que alegria, irmãos, podemos estar juntos, não da forma que nós esperávamos, mas da forma que Deus nos proporciona nesse tempo. Então, louvado seja Deus por estarmos juntos nesse dia, iniciando todo esse momento formativo para o nosso ministério. E o tema, então, que me foi proposto para essa nossa partilha é formador, guardião da identidade. Que maravilha, né, irmãos? Nós sabemos, né, que o Ministério de Formação tem essa missão de ser guardiã da identidade, o guardião dos carismas, né? Recebemos do Senhor essa missão enquanto formadores, porque dentro do nosso ministério, né, passam todos aqueles que serão lideranças, que serão futuros servos, que seguirão a sua missão, a sua vida dentro do movimento da renovação carismática. Então, passam por nós, Ministério de Formação, pelo processo formativo, pelo módulo básico, e nós somos chamados a não deixar morrer dentro desses corações, desses irmãos, a nossa identidade. Nós precisamos zelar, meus irmãos, para que essa identidade, a qual o Senhor nos confiou a missão de guardar, não se perca no nosso movimento, né? E nesse ano em especial, nesse tempo em especial, onde o Senhor tem estendido essa missão de ser guardião, sentinela da nossa identidade a todo o movimento da renovação carismática católica, todos os servos, o Senhor está levantando um grande exército de guardiões da identidade para esse tempo. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o verbo guardar. O que é guardar, né? Se nós formos olhar o dicionário, guardar significa vigiar para defender, proteger, preservar, tomar conta, zelar por. Guardar a identidade, meus irmãos, não significa esconder a identidade. Muito pelo contrário, é defendê-la, protegê-la, é zelar para que ela não se perca, para que ela não se desvie, para que a nossa identidade não se descaracterize. Para quê, meus irmãos? Para que a graça do batismo no Espírito Santo chegue a todos os corações. Essa é a nossa missão. O Senhor nos confiou a missão de sermos os guardiões da identidade, ou seja, os protetores, aqueles que vão tomar conta, que vão zelar para que essa identidade não se perca, para que os nossos grupos de oração sejam verdadeiramente carismáticos, para que a graça do batismo do Espírito Santo e todas as suas consequências cheguem nos corações dos nossos irmãos. Quando a gente fala em guardar, a gente lembra da figura do sentinela, né? Desde o ano passado nós estamos falando muito isso no nosso movimento. O Senhor trouxe através do nosso presidente essa moção: eu te constituí sentinela da casa de Israel, que está lá em Ezequiel 33, no versículo 7. Filho do homem, eu te constituí sentinela da casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás esse oráculo da minha parte. Então, sabemos que o sentinela, ele é esse guardião, né? Ele tem a missão de vigiar, de guardar algo. Ele tem a missão de estar atento, então ele está atento, ele está ligado para qualquer perigo, qualquer ameaça que chegue, né, naquele local que ele é responsável por proteger, por zelar, por guardar. A sentinela, meus irmãos, ela cumpre uma missão específica, que é vigiar, guardar e advertir qualquer perigo, né? O Senhor fala aqui: logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirá. Então é aquele que está atento, né?
para qualquer coisa que aparece, para qualquer coisa que acontece ao seu redor. Ele vai ser aquele que vai advertir, que vai levar a palavra de Deus, o direcionamento, a vontade do Senhor para aquele povo. Olhando assim para a sentinela mesmo, né, na figura, ele é um soldado e ele exerce a sua missão por um determinado tempo. Então, por uma noite, por um tempo, depois troca o turno, vem outro sentinela, vem outro guarda que vai proteger aquele determinado local. E se nós formos ver, irmãos, a sentinela, ela fica no alto, na guarita, lá no alto, né, da muralha, lá no alto do muro, onde ela tem uma visão ampla. Então é um ponto estratégico onde ela tem uma visão ampla do campo de visão. E esse soldado, ele deve estar ali uniformizado e armado. Olha quanta coisa nós podemos aprender para nós enquanto Ministério de Formação com a figura da sentinela, né? Tem uma missão específica de vigiar, guardar e advertir qualquer perigo que se aproxima, transmitir, né, avisar quando o perigo se aproxima. É um soldado que exerce uma função por um determinado tempo, que fica lá no alto, num ponto estratégico, onde ele consegue enxergar todo aquele espaço e ainda por cima ele deve estar uniformizado e armado. Vamos aprofundar um pouquinho de cada uma dessas características, né? A primeira coisa que nós falamos, que a sentinela ela precisa estar atenta a qualquer perigo ou ameaça. Nós, irmãos, precisamos estar atentos para aquilo que pode ameaçar os nossos grupos de oração, ameaçar a identidade da Renovação Carismática Católica nos nossos grupos de oração, estar atentos quando os nossos grupos de oração, quando o nosso ministério, quando a nossa missão esteja em perigo, né? Nós podíamos trazer aqui vários exemplos, né? Mas nós precisamos estar atentos, ou seja, não baixar a guarda na vida de oração, na intimidade, na formação, seguindo os direcionamentos do nosso movimento, em unidade e em obediência àquilo que o Senhor nos pede a cada tempo, a cada novo ano, a cada novo tema que o Senhor nos propõe, a cada direcionamento que Ele nos traz, irmãos. Então, quando nós vamos buscando isso, nós vamos nos fortalecendo os nossos grupos de oração, fechando as arestas para que aquilo que vem de fora, as ameaças, não entrem no nosso grupo de oração. Quando ele vive a unidade, o amor, né? Quando ele vive a graça do batismo do Espírito Santo, a prática dos carismas, ele vai se fortalecendo e as ameaças não entram, né, não conseguem adentrar os nossos grupos de oração. Então, primeira coisa, estar atentos a qualquer perigo ou ameaça que pode nos desfigurar, tirar aquilo que é o sonho, a visão de Deus para nós enquanto movimento da Renovação Carismática Católica. Outra coisa que nós aprendemos da sentinela, que ela exerce a sua função por um determinado tempo. Depois troca o turno, vem outra pessoa para ficar ali no posto de sentinela. Assim é conosco, irmãos. O nosso tempo de servir, a nossa missão, né, não é perpétua. Talvez você esteja na coordenação do Ministério de Formação na sua diocese, no seu grupo de oração. É um tempo, irmãos, que nós precisamos dar tudo de nós, cumprir bem a nossa missão. Eclesiásticos 51:38 diz: cumpri a vossa tarefa antes que o tempo passe, e no devido tempo ele vos dará recompensa. Então, cumprir a nossa tarefa, ser fiéis ao nosso chamado, dar tudo de nós, dar do nosso tempo, dar da nossa vida, porque a nossa missão vai passar, esse tempo vai passar, logo o Senhor vai chamar outros. Então, estar atentos, irmãos, e estar inteiros na missão que o Senhor confia a cada um de nós.
O terceiro ponto, a sentinela fica num lugar alto, num lugar estratégico. Assim também é conosco. Qual é o lugar alto? Qual é o lugar estratégico que nós precisamos estar? Aos pés do nosso Mestre, aos pés do Senhor, na intimidade. É ali, na intimidade do Senhor, que Ele vai nos dar visão ampliada. Ele vai nos dar a graça de enxergar com os seus olhos, com a sua visão. É ali, na intimidade do Senhor, como João, que reclinava os seus ouvidos no peito, escutando as batidas do coração de Jesus, que nós vamos receber todo o direcionamento, toda a força. É fazer como Maria, escolher a melhor parte, estar aos pés do Mestre. A melhor parte que não nos será tirada. Então, o melhor lugar, o lugar estratégico, irmãos, que nós precisamos estar para sermos verdadeiramente sentinelas, guardiões, é aos pés do Mestre. É na intimidade do coração do nosso Senhor que nós somos fortalecidos, que a nossa missão é eficaz, porque nós estaremos sendo conduzidos pelo Senhor. É ali que Ele nos dá visão ampliada, ouvidos de discípulos para ouvir a sua voz. E o quarto ponto, irmãos, a sentinela está uniformizada e armada. O que isso quer dizer para nós? Precisamos estar revestidos das armas espirituais, o jejum, o rosário, a palavra de Deus, os sacramentos, a adoração, a Eucaristia, a confissão. Irmãos, nós não podemos ser guardiões, ir para a frente de uma batalha, ser sentinela, se nós não estivermos com as armas necessárias, se nós não estivermos armados, porque senão nós não vamos conseguir vencer quando chegar a ameaça, quando chegar o perigo, quando vier as intempéries, as tempestades da vida. Precisamos estar revestidos da força do alto. Mas uma coisa que me chama muita atenção quando nós falamos da figura da sentinela é que a sentinela, se preciso for, dá a própria vida para cumprir a sua missão. Ela não dorme, não descansa, não cochila, ela está atenta de dia, de noite, acordada, vigiando, guardando, protegendo aqueles que lhe foi confiado. E se preciso for, ela dá a própria vida para proteger o povo, o lugar que lhe foi confiado. É tão bonito quando a gente fala que nós, Ministério de Formação, somos os guardiões da identidade, as sentinelas, a gente fala, né? Os guardiões dos carismas. Meus irmãos, mas para a gente refletir, será que nós estamos firmes nesse posto, nessa missão que o Senhor confiou a nós? Será que nós estamos dando a nossa vida, dando tudo de nós para guardar a identidade da renovação carismática católica nos nossos grupos de oração, para que eles sejam cenáculos de Jerusalém dos dias de hoje, para que os nossos grupos de oração vivam o sonho, a visão de Deus para o nosso movimento, para que a gente possa refletir um pouquinho. Será que eu estou dando tudo de mim nesse tempo? Mesmo nesse tempo adverso, será que eu estou gastando a minha vida? Será que eu estou disposto a isso para cumprir a missão a qual me foi confiada? Que é guardar a identidade. Muito bem, meus irmãos, nós falamos do guardar, da figura do sentinela, mas ele guarda algo e nós guardamos a identidade da renovação carismática católica. Nós sabemos, né, lá na nossa formação, quando falamos da identidade, que a identidade é aquilo que nos caracteriza, que diz quem nós somos, que nos distingue uns dos outros, né? Fala de nós. No nosso documento de identidade tem a nossa data de nascimento, os nossos pais, tem os dados próprios de cada um de nós. Do nosso movimento é a mesma coisa, a nossa identidade.
né? O nosso DNA, podemos dizer assim, é o batismo no Espírito Santo, a graça dos carismas, a vivência fraterna, tantos outros elementos que nascem, que surgem, que fluem a partir da graça do batismo no Espírito Santo. Então, nós guardamos a identidade, ou seja, o DNA, aquilo que nós temos de mais precioso dentro do nosso movimento, aquilo que diz de nós mesmos, irmãos, para que essa identidade seja potencializada nos grupos de oração. Então, nós não guardamos para nós guardamos para que ela seja potencializada, para que ela aconteça nos nossos grupos de oração. Batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e vida fraterna. Esses são os 3 pilares, podemos dizer assim, né? Do nosso movimento. Nós já sabemos, mas eu quero recordar aqui com vocês. O primeiro pilar, batismo no Espírito Santo, né? A palavra do Senhor, Atos 1:5 diz: porque João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Essa foi a promessa de Jesus para os apóstolos. Então, meus irmãos, o batismo no Espírito Santo não é um conceito, não é uma teoria, não é algo histórico, é algo real, é uma experiência impactante, onde o amor de Deus é derramado nos nossos corações, e essa experiência é um marco na nossa vida. Nós podemos dizer que existe uma pessoa antes do batismo no Espírito Santo e outra depois, porque quem vive essa experiência, a vida é transformada, é renovada, é fortalecida pela experiência do batismo no Espírito Santo. Ninguém mais é o mesmo a partir dessa experiência, e ela gera em nós conversão, gera em nós transformação, gera em nós alegria. Sim, Santo Ambrósio nos ensina, né? Bebamos alegremente da sóbria embriaguez do Espírito Santo. Não é uma embriaguez como do mundo, mas é uma espécie de embriaguez espiritual, onde a nossa alma fica plena de alegria. No livro do Icris, Batismo no Espírito Santo, fala assim, que o batismo no Espírito Santo é fonte de uma imensa alegria, uma espécie de embriaguez espiritual, e é isso mesmo o que o batismo no Espírito Santo faz. Então, olhando para os nossos grupos de oração, será que nós estamos vivendo essa graça, irmãos? Será que nós estamos experimentando realmente? Será que o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo tem sido uma prática, uma experiência, ou está só no nosso estudo, no nosso ensino, na nossa formação? Segundo ponto, a prática dos carismas. Os carismas são esses presentes que Deus nos dá. É colocar em prática esses presentes, esses carismas que existiam desde o início da igreja. Não é algo que a Renovação Carismática Católica inventou. O cardeal Sumens diz assim: os carismas são o Espírito Santo em ação. Então é o Espírito Santo se movendo nos nossos grupos de oração através dos carismas, profecia, palavra de ciência, oração em línguas, palavra de sabedoria e todos os carismas que o Senhor nos dá para viver nos nossos grupos de oração. Meus irmãos, os nossos grupos de oração podem ser lindos, ter uma bela partilha da palavra, ter canções maravilhosas, mas se a gente não vive os carismas, nós perdemos a nossa identidade, nós deixamos de ser carismáticos. Os carismas, irmãos, são frutos da experiência do batismo no Espírito Santo. Eles acontecem quando a gente se abre a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Então, nós precisamos vivenciá-lo nos nossos grupos de oração. Olha só o que o ICRIS, né, que era o Serviço para a Renovação Carismática Católica, o Serviço Internacional, que agora, né, temos o CARES, onde o Papa instituiu o CARES, mas no seu livrinho,
esse livro aqui, Batismo no Espírito Santo, ele fala nos lugares em que a renovação é saudável e o exercício dos carismas é maduro, a ênfase não está na natureza milagrosa ou extraordinária dos dons, mas sim na sua capacidade de mediar o amor de Deus e edificar o corpo de Cristo. Então, nós não vivemos os carismas devido, aos milagres, à graça, o extraordinário. Isso é consequência. Quando Deus nos dá os carismas, é para que nós possamos colocar a serviço do outro, é para que nós possamos levar os irmãos a experimentarem o amor de Deus, a sua presença restauradora, transformadora. Quando Deus nos dá um dom, irmãos, é para que nós possamos colocar a serviço, porque ele é necessário para a vida do nosso irmão. Se nós não colocamos a serviço por medo, por tantas outras coisas, vai faltar na vida do irmão. Aquele dom, aquele carisma que Deus deu a nós, se não é colocado a serviço, ele vai fazer falta na vida de um irmão. Então, nos abrir aos dons, os carismas, viver a carismaticidade, nos abrir mesmo a esses maravilhosos presentes que Deus nos deu. E o último, por fim, a vida fraterna. Como temos sentido falta disso, irmãos, nesse tempo de pandemia. Parece que esse terceiro tripé, esse terceiro pé do nosso tripé da identidade está nos faltando nesse momento, e realmente é. Porque quem faz a experiência pessoal com Jesus, quem é batizado no Espírito Santo, não consegue mais viver sozinho. Ele é levado a fazer comunidade, a estar com os irmãos, sente a necessidade de estar juntos, de estar vivendo como família mesmo. O amor de Cristo, ele vai unindo os corações, vai criando laços profundos de comunhão, de amor entre os irmãos. E é o próprio Jesus que vai nos ensinando a amar, a perdoar, a nos doar um para o outro, a um crescer com o outro. As nossas diferenças, elas vão se tornando riquezas. O que falta em um tem no outro. O amor vai transbordando nos corações e nós vamos formando essa linda família chamada grupo de oração. Padre Tertuliano, do segundo século, um dos primeiros teólogos cristãos, ele dizia, ele testemunhava os primeiros cristãos que levavam tão a sério, aquilo que Jesus ensinava, as palavras que Jesus ensinava, que os pagãos olhavam e diziam: vede como eles se amam. Tão forte essa palavra para nós, irmãos, isso é muito sério. Jesus dizia para os discípulos: é pelo amor que vocês serão reconhecidos. Vede como eles se amam. É o amor que vai atrair mais e mais pessoas para os nossos grupos de oração, para a igreja. Então precisamos viver bem esse pilar, e todos eles: batismo no Espírito Santo, prática dos carismas, vivência fraterna. Precisamos viver bem, meus irmãos, isso que o Senhor nos pede. E nós, enquanto guardiões da identidade, precisamos conhecê-la, precisamos vivê-la para poder levar, porque a gente só guarda aquilo que a gente conhece, aquilo que tem valor para nós. Só guarda aquilo que tem valor. Então, viver essa experiência e levar aos outros a viverem. Eu podia trazer aqui também alguns outros elementos da nossa identidade, como louvor, a palavra de Deus, a alegria, a vida no Espírito. Sim, a experiência do batismo no Espírito Santo nos leva a uma grande sala, podemos dizer assim, que é a vida no Espírito, a vida transformada, a vida conduzida segundo o Espírito Santo. Esses e tantos outros elementos que fluem da experiência do batismo no Espírito Santo, porque tudo começa para nós na renovação carismática
a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Olha quão é importante a nossa missão, meus irmãos. Somos chamados a ser guardiões da identidade, do batismo no Espírito Santo e todas as suas consequências, porque tudo começa a partir da experiência do batismo no Espírito Santo na renovação carismática católica. Ela nasce a partir disso. Uma nova pessoa nasce a partir da experiência, um servo nasce a partir desse encontro, famílias são transformadas a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, e nós somos chamados a levar isso aos nossos irmãos através da nossa formação, do nosso ensino, através da nossa missão, através da nossa vida. Sim, queridos irmãos e irmãs, nesse tempo de pandemia, onde nós estamos não podendo fazer tantas coisas, nós somos chamados mais do que nunca a levar, a guardar a nossa identidade com a nossa própria vida, a pregar com a nossa vida, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós já vivemos, meus irmãos, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Veja que lindo tesouro Deus nos deu para guardar. Sim, Deus nos deu um tesouro, que é a identidade da renovação carismática, o batismo no Espírito Santo. E Ele sabe que nós somos vasos de barro. Ele sabe que nós somos frágeis. Ele sabe que nós somos pecadores. Mesmo assim, queridos irmãos, Ele conta conosco para essa missão. Mesmo assim, Ele confia a nós a missão de sermos guardiões da identidade. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele quis contar comigo e com você nessa missão. Então, meus amados, nós somos chamados a não deixar esfriar a identidade do nosso movimento, a manter acesa a memória, a manter acesa, viva a identidade da renovação carismática católica, a não deixar que ela se perca pelo caminho, mas trazer os nossos irmãos e viver verdadeiramente a identidade da renovação carismática católica, para que os nossos grupos de oração vivam um perene Pentecostes. Sim, a cada semana, a cada reunião, a cada encontro, um novo Pentecostes, cenáculos de Jerusalém, batismo no Espírito Santo em cada reunião de oração, em cada encontro de formação, em cada reunião de núcleo de serviço. O batismo no Espírito Santo precisa acontecer, senão nós seremos qualquer outra coisa, mas não seremos renovação carismática católica. Meus irmãos, estamos iniciando, essa é a primeira formação do nosso ministério nesse encontro, e o Senhor está nos recordando a nossa missão. Ele está vindo clarear para nós mais uma vez a nossa missão. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como está o seu coração, como você tem vivido esse tempo. Talvez você tenha esfriado, desanimado, cansado, se frustrado nesse tempo. Mas a palavra que o Senhor me dava, irmãos, enquanto eu preparava esse momento, era a palavra que está lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 14. Na segunda parte dele, Efésios 5:14, que diz assim: Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu vou ler mais uma vez. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Lembra que nós falamos no começo que o sentinela, ele não dorme, ele não cochila, ele está sempre firme a posto. E a palavra que vem é essa: desperta tu que dormes. E ainda o Senhor me recordava uma canção que fala assim: desperta tu que dormes, retoma o teu ardor, desperta tu que dormes. E mais para frente diz: Deus conta com você e por isso te escolheu e te deu uma missão.
É preciso prosseguir proclamando sempre o seu nome. Eu não sei se você conhece essa canção, mas ela vem falar muito a partir desse versículo. Desperta, tu que dormes, retoma o teu ardor, desperta, tu que dormes, porque Deus conta com você e por isso te escolheu, mesmo sabendo da sua fragilidade, dos seus pecados. Mesmo sabendo de tudo isso, Deus confia a você essa missão de ser guardião da identidade. Queridos irmãos, nesse dia, o Senhor quer que nós despertemos, levantemos. Essa é a ordem de Deus para nós. Desperta, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Talvez nós não estamos mortos fisicamente, mas o nosso coração arrefeceu, esfriou, desanimou. O nosso coração talvez está querendo desistir. O nosso coração está até mesmo duvidando do chamado, dizendo e questionando o Senhor: como eu vou fazer? O que eu vou fazer? Será que realmente o Senhor me chamou? Meu irmão, minha irmã, desperta. Levantem, meus irmãos, levantem, formadores do estado de Goiás. Levantem, guardiões da identidade. Deus conta com vocês. E vejam que maravilha, meus irmãos, nesse ano, né, que o Senhor nos diz: descerá sobre vós a força, para que vocês sejam minhas testemunhas, a força do alto. O Senhor quer nos dar nessa manhã, nesse dia que você está assistindo essa formação, a força do alto para te pôr de pé, para te levantar, para firmar os teus joelhos cansados. Descerá sobre vós a força do alto, e vocês serão minhas testemunhas, e vocês serão os meus formadores, e vocês serão os guardiões da identidade, dos carismas. Desperta, tu que dormes, porque eu estou derramando sobre vocês a força do alto. E eu convido você a clamar mesmo, nesse momento, a força do alto, a graça do Espírito Santo para te levantar, para te despertar dessa mornidão, dessa aridez espiritual, desse desânimo. Irmãos, é muito forte essa palavra no meu coração: desperta. É preciso que você esteja desperto, atento, cheio da força do alto, para que a graça do batismo no Espírito Santo não se perca no seu grupo de oração. Sim, você é um farol. Olha, a emoção que o Senhor traz agora no meu coração nem estava aqui nas minhas anotações, mas você é um farol, meu irmão, minha irmã, que brilha a luz do Senhor no seu grupo de oração, na sua diocese. Você é um farol que ilumina. Em você o Senhor quer se fazer resplandecer no seu grupo de oração, quer brilhar através de você, quer brilhar através do seu ministério, quer brilhar através da sua formação, do seu ensino. Deus conta com você para que a força do alto chegue no seu grupo de oração, para que o batismo do Espírito Santo aconteça, para que o seu grupo de oração seja esse perene Pentecostes. Então, meus irmãos, da onde você estiver, se você pode, coloca suas mãos ao alto, como quem diz: eu me rendo, Senhor, eu me abro e eu peço nesse momento, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, para que eu seja, Senhor, esse guardião da identidade, para que eu desperte, para que eu possa brilhar a identidade da renovação carismática, para que na minha face, no meu olho, no meu gesto, nas minhas atitudes, resplandeça o batismo no Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, dá-nos a graça nesse momento, Senhor, de sermos batizados mais uma vez, sermos robustecidos, fortalecidos, Senhor, pela graça do Teu Espírito Santo. Renova o nosso chamado,
renova a nossa missão, renovamos agora o nosso sim, a nossa entrega, o nosso ardor. Vem, Espírito Santo, renova o vigor missionário nos nossos corações, renova o ardor nos nossos corações. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, faz com que nós possamos despertar com a luz e com a força do alto. Bendito seja, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por esse momento, por esse chamado na nossa vida e pela força do alto que nos fortalece e nos põe de pé. Louvado seja Deus, meus irmãos, por cada um de vocês que assume a missão de ser guardião da identidade. Que Deus possa continuar contando com vocês. De todo o coração eu digo, levantem sem medo, porque Deus conta com vocês. Deus seja louvado. Um grande abraço, que Deus os abençoe.